Capítulo 6, Parte 1. O serviço da cozinha. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu sei quem são vocês. Os olhos do presidente chinês estavam serenos e calmos, enquanto ele falava em um inglês meticuloso. Seu comentário interrompeu a conversa que já durava quase a tarde inteira. Dom Arg olhou o homem, não sabendo o que ele queria dizer. Era 1998. Como presidente da Associação Nacional Evangélica, o Dr. Arg havia sido convidado para conhecer o presidente da República Popular da China, Jiang Zemin, com a finalidade de discutir a posição do país sobre a liberdade religiosa. 10.000 cristãos foram perseguidos por sua fé, mas alguns milhares foram presos ou executados. O Dr. Arg logo apresentou o motivo para se permitir aos cristãos a prática de sua fé. Eles serão seus melhores trabalhadores, disse ele ao presidente. São honestos e confiáveis. Mas a conversa se distanciou do assunto, que foi engolido pela postura política e gentilezas diplomáticas. Eu sei quem são vocês, repetiu o presidente Yang, agora em voz baixa, enquanto se inclinava em direção ao Dr. Arg. Com o auxílio de um intérprete, ele contou sua história. Quando era jovem, estive muito doente em um hospital. Uma enfermeira cristã cuidou de mim. Mesmo ao final de um longo e atarefado dia, ela não ia embora antes de atender às nossas necessidades. O presidente Yang sorriu e acenou com a cabeça. Eu sei quem são vocês. Modelos de cristianismo. De todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria o que nos revelaria. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse ele, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. O amor ágape deve ser a nossa marca, o amor infindável e incondicional, fluindo através de nossas vidas. O bom filéu não é o tipo de amor suficiente. Precisamos de um amor que ame o apesar de e o por causa de. Apesar da rejeição, da privação, da perseguição, nós amamos. Por causa da grande compaixão que Deus nos concedeu, nós a repartimos com o mundo, através de palavras e do trabalho sacrificial. Fomos cheios com um grande tesouro para um propósito: transbordar. Cristo ilustrou o amor ágape aos seus discípulos quando lavou os pés deles. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, disse Jesus em João capítulo 13, versículo 34, ao grupo de homens cujos pés recém-lavados eram provas de suas palavras. O feito de Jesus deve ter chocado os discípulos. O Midrash dizia que a nenhum hebreu, mesmo escravo, deveria ser imposta a obrigação de lavar os pés. As ruas e estradas da Palestina eram rudes, não pavimentadas e sujas. William Barclay informa: no tempo seco eram cheias de poeira e no chuvoso eram barrentas. Acrescente o fato de que a maioria das pessoas usavam sandálias, uma simples lingueta de couro amarrada ao pé por algumas tiras, e que lavar os pés era um trabalho vil. Embora os discípulos, por tradição, atendessem a muitas necessidades de seu rabi, eles nunca cogitaram sobre uma tarefa tão imunda. Nem era esperado. Simplesmente isso não era feito. Então, quando Jesus dobrou os joelhos para servir aos seus seguidores, foi uma demonstração viva de humildade. O mestre se tornou o menor dos menores. Depois, foram convidados, e não ordenados, a fazer o mesmo. É importante observar que Jesus disse apenas uma vez que estava deixando o exemplo aos discípulos. E isso ocorreu quando ele lavou os pés deles,
menciona J. Oswald Sanders. O serviço da cozinha, como você pode ver, não é uma opção para os cristãos. Devemos passar uma boa parte de nosso tempo seguindo o exemplo do Senhor. Devemos servir os outros e demonstrar-lhes amor e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. Infelizmente, como o mundo bem sabe, os cristãos esquecem facilmente o porquê de estarem aqui. É fácil cair na hipocrisia de dizer uma coisa e fazer outra, ou ficar tão envolvido nas atividades religiosas a ponto de ignorar a necessidade de alcançar aqueles ao nosso redor. Não olhem para as pessoas, podemos asseverar, olhem para Jesus. Mas embora isso possa parecer correto, a verdade solene ainda permanece. Queiramos ou não, somos o único Jesus que as pessoas veem. Dwight L. Moody expressa dessa forma: 1 entre 100 homens lerá a Bíblia. Os 99 lerão os cristãos. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 vezes no Novo Testamento, Paulo escreveu alguma coisa relacionada a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Aqui estão algumas passagens. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Nesses versículos, Paulo não está estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas a viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, de maneira que vós fostes exemplo para todos os fiéis. ênfase minha. Não havia Bíblias dos Gideões na Igreja do Novo Testamento. Não havia Bíblias de espécie alguma, exceto o cânon judaico. A única evidência desse novo modo de vida veio na forma de andar, respirar e viver as epístolas, que encheram os salões de reuniões da jovem igreja e transbordaram pelas ruas. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, Paulo lembrou aos cristãos de Corinto, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Paulo disse que você é uma carta conhecida e lida por todos. Isso também vale para nós hoje. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para um propósito: comunicar a sua glória a um mundo perdido e agonizante. Vida frutífera. Uma vez, ouvi sobre um homem que gostava de fazer experiências com o seu jardim. Ele sempre aparecia com uma forma híbrida disso ou daquilo. Sua realização premiada consistia de uma árvore híbrida. Parte ameixeira, parte damasqueiro, parte pessegueiro. Era a árvore mais loucamente misturada que você já viu. Mas aquela árvore tinha um grande problema. Sim, ela estava viva. E crescia linda. As folhas estavam lá. De vez em quando, na primavera, até mesmo brotava uma flor. Mas a árvore nunca produziu um fruto sequer. João Batista notou o mesmo problema na vida de muitos de seus seguidores judeus. Ele não media palavras para adverti-los sobre a falta de frutos em suas vidas. Ele não misturava peras com kumquats. Você identifica uma árvore pelo fruto produzido por ela, disse João. E uma árvore que não produz não tem valor algum. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas capítulo 3, versículo 8. João estava punindo os judeus por acreditarem em seu DNA.
Sua linhagem era suficiente para agradar a Deus. Não bastava ser filho de Abraão, ele disse. Era necessário viver como pessoas escolhidas para produzirem frutos dignos de sua ascendência. Se não atendessem, Deus estaria preparado para encontrar quem o fizesse. Da mesma forma, não é suficiente nos denominarmos cristãos. Devemos viver como cristãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus certa vez ao falar a respeito da vida estéril de muitos. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Macieiras produzem maçãs, ameixeiras dão ameixas. Se somos cristãos, então nossas vidas devem ser inequívoca e, obviamente, como a de Cristo. O fruto acontece. Por toda a palavra de Deus, a analogia do fruto é empregada. Os 4 evangelhos incluem a ilustração da videira e seus ramos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 15 mencionam os tipos de fruto que devemos ter em nossa vida, incluindo o fruto dos nossos lábios. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O fruto das nossas obras, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. O fruto das nossas atitudes, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Como posso ter a certeza de que minha vida produz esse tipo de fruto? Não é difícil. Como você sabe, o fruto não é algo que você pode sentar e fabricar em sua vida. O fruto acontece. Você se liga à videira e logo terá frutos. Toneladas e toneladas de frutos. Tanto fruto que você será obrigada a repartir. Quando permanecemos no relacionamento íntimo com Cristo de que falamos no capítulo 5, algo incrível acontece. Começamos a amar como nunca amamos antes. Nossas vidas mudam e se tornam exemplos dignos de imitação. Começamos a produzir fruto suculento, atraente e saboroso. Frutos que relatam ao mundo quem somos e como Deus é, mesmo quando estamos presas na cozinha lavando a louça. Alegre-se na cozinha. Que meta! Estar tão ligado à presença de Deus que lavar os pratos se torna um ato de adoração. Os momentos de nossa vida, até os mais cotidianos, se tornam brilhantes com Deus. No momento em que Jesus repreendeu Marta, lembre-se, ele não estava repreendendo seu ato, mas sua postura. Ele acusou Marta não por seu serviço amoroso e cuidadoso, diz o escritor Charles Grierson, mas por permitir que o trabalho a irritasse, a agitasse e a absorvesse. O trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Precisamos unir esses 2 fatores e fazer tudo como para o Senhor. Quando agimos assim, algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho na cozinha. As pias se tornam um altar, os esfregões limpam o lugar santo, as tarefas domésticas diárias que costumam nos incomodar ou nos esgotar tornam-se oportunidades para expressarmos nossa gratidão. Servindo como Jesus. Nossa santificação não está em mudar nossas tarefas, mas em desempenhá-las por amor ao Senhor, da mesma forma que costumamos fazer para nós mesmos. Por 3 anos e meio, Jesus de Nazaré fez exatamente isso. Ele servia em seu dia a dia. Em vez de alugar um estádio ou construir uma sinagoga e esperar que o povo viesse, Jesus ia até eles. Tinha tempo para atender às necessidades do povo.
Nosso Salvador interrompeu sua caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele deixou a tarde livre para oferecer colo aos pequeninos. Jesus enfrentava os religiosos hipócritas e confortava as almas perdidas. Confortava cada uma delas, conforme surgia a oportunidade. É exatamente esse tipo de ministério espontâneo que Deus confia a mim e a você. Ele parece não fazer nada que não possa ser delegado às suas criaturas, escreve C.S. Lewis. O Senhor nos manda fazer devagar e mesmo sem jeito o que Ele poderia fazer com perfeição num piscar de olhos. Para pessoas imperfeitas como eu e você, Deus dá o ministério da reconciliação, a tarefa de trazer a humanidade de volta para Deus. Sim, um trabalho considerável. Mas não é impossível quando reservamos um dia e seguimos o exemplo que Jesus estabeleceu. Vejo 3 princípios básicos do ministério na vida de Cristo que podem nos mostrar como viver no serviço frutífero da cozinha. Jesus serviu quando estava dentro de seu itinerário. Jesus serviu quando estava fora de seu itinerário. Jesus serviu de todas as formas. A patrulha da cozinha de Deus. Você quer trabalhar para o Senhor, mas não sabe o que fazer? Talvez as sugestões abaixo despertem uma ideia em seu coração para servir a Deus enquanto você serve os filhos dele. Quando começar, verá que as oportunidades são infinitas. Junte-se ao serviço secreto de Deus. Encontre formas de servir anonimamente. Envie um bilhete de estímulo. Deixe um prato de biscoito na soleira da porta. Responsabilize-se por uma criança no acampamento. Pague a conta de energia elétrica de alguém. Dê um copo de água em nome dele. Ofereça-se para trabalhar junto com a turma das bebidas nas Paralimpíadas. Distribua picolés no parque em dias quentes. Monte uma banca de refresco para viajantes sedentos perto da parada de ônibus. Procure pela virtude que há em você. Deus sempre coloca uma pessoa necessitada em nossas vidas para que a sirvamos. Em vez de resistir, aceite aquela pessoa como um serviço divino e ame-a como ao Senhor. Console com o mesmo consolo que recebeu. Frequentemente servimos melhor em uma área com a qual tivemos experiência. Se você sobreviveu ao câncer, pode oferecer esperança e apoio a quem recebeu o mesmo diagnóstico recentemente. Se você perdeu um ente querido, conhece as palavras que as pessoas angustiadas precisam ouvir. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10.